Retrabalho. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar, trazendo os nossos comentaristas para a tarde da CBN. Conosco, então, Alberto Nemer e Cássio Moro. Subvertendo a ordem alfabética, Cássio Moro, muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemer. E boa tarde a todos os ouvintes. Alberto Nemer, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Fábio. Boa tarde, Cássio também. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui novamente. Que bom. Hoje o nosso assunto, vai estar um pouquinho mais ligado à reforma tributária, porque isso tem efeitos para as empresas. Duas fases já anunciadas sobre a reforma e também já entregues pelo governo ao Congresso estão apontando um pouco mais sobre esses efeitos. Uma delas é a unificação de cobrança de tributos, criação de outro para ter compensação, mas isso traz também todo um ambiente de discussão que é necessário a gente acompanhar. Então hoje a gente tem uma convidada especial para também colaborar aqui conosco nessa discussão, que é a Josiane Raesse, ela que é consultora tributária e professora universitária da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, mestre em contabilidade tributária pela FUCAP, doutor em contabilidade e finanças pela UFES. Professora Josiane, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Obrigada pelo convite e uma boa tarde especial aí para os ouvintes sintonizados na CBN. É uma honra estar aqui participando desse assunto que afeta o bolso de todos nós, no final das contas. Por isso mesmo. Lembrando que os ouvintes, claro, desde já podem colaborar, além de nos acompanhar. E sobre esse aspecto de impacto, justamente, professora Josiane, a gente deveria ter esse entendimento. Temos, claro, um impacto aí fiscal importante e necessário que a reforma tributária deve trazer até para simplificações ocorrerem, para ter um ambiente de negócios também até mais saudável no Brasil. Só que os efeitos, os impactos, eles também devem ser conhecidos em relação a isso. Ou seja, a gente tem que entender que além do âmbito administrativo governamental ou do ambiente público, as empresas devem estar atentas, então, a toda essa discussão? Com certeza. Primeiro que a reforma, ela está um pouco longe ainda de ficar amarrada e, consequentemente, aprovada, A gente, infelizmente, não consegue evitar de tratar separadamente os pontos negativos e positivos. Tá? Então, a gente recebeu a primeira fase no dia 25 do mês passado e esse mês, dia 13, a gente recebeu a segunda fase do relator. Primeiro de tudo, a prioridade é a unificação de PIS e COFINS, que é uma dupla de contribuições sobre o faturamento das empresas, sendo aí os impostos indiretos, os tributos indiretos que recaem muito sobre o consumidor. Então, essa votação ficou em segundo plano, tá? Deram prioridade aí para essa segunda fase que foca em imposto de renda e, por isso, tem gerado aí muitas discussões, porque o imposto de renda, é um imposto mais pesado, afeta aí vários fatos geradores, tanto pessoas jurídicas quanto físicas, e a expectativa de simplificar, ela está um pouco longe de ser alcançada. A gente viu aí várias reclamações em torno aí das propostas, algumas modificações, alguns recuos, e ao mesmo momento que a gente tem uma redução considerável para as empresas, a gente tem um aumento em outras situações, que é o exemplo da redução do imposto de renda, sobre o lucro, e ao mesmo tempo a tributação de dividendos das grandes empresas. Então tem que ponderar aí sobre os pontos positivos e negativos para onde o governo busca equalizar tanto em relação à arrecadação, tanto em relação ao incentivo do desenvolvimento econômico, porque as empresas aí representam essa parte, Posso falar? Josiane, primeiro quero dizer que é um imenso prazer tê-la aqui no nosso quadro. Você é uma grande professora e tenho grande admiração por seu trabalho acadêmico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Toda alteração, seja ela tributária, sejam medidas econômicas, acabam recaindo no mercado de trabalho, na contratação de mão de obra e até mesmo na renda do trabalhador. Da forma com que está sendo conduzida essa reforma, considerando que hoje no Brasil a grande maioria dos trabalhadores são contratados por pequenas e médias empresas, essas pequenas e médias empresas vão ter um alívio na carga tributária que permita contratar mais ou exatamente o oposto? O que você pode me falar sobre isso? Olha, perceba,
essa redução do imposto de renda, que acho que é o ponto mais comentado, né, falando de pequenas empresas. Primeiro que a gente tem que se atentar um pouco à distinção do que é uma micro e pequena e o que são as médias. Então, as micro e pequenas são aquelas que faturam até 4,8 milhões, que representam aí a maior parte do número de empresas do nosso Brasil, né? E essas empresas, a gente sabe que elas têm a oportunidade, né, obviamente dependendo da atividade econômica, de se enquadrarem no regime especial que é o nosso Simples Nacional. A partir do momento que você está no Simples Nacional, você não faz uma apuração segregada dos seus tributos. O Simples Nacional, ele é um regime tributário favorecido justamente porque ele pega todos os tributos, seja sobre o faturamento, seja sobre a folha, seja sobre o lucro, e coloca num pacote só. E ali você tem uma divisão proporcional. A galera que vai estar no Simples não vai ter o aproveitamento dessa redução do imposto de renda, que vai aí de 15 para 2,5, né, juntando com o adicional da 12,5, ficaria então, resumindo, 25 para 12,5, ela não vai se aproveitar dessa mesma forma, tá? Então tem aí esse ponto negativo para as pequenas empresas. Outro ponto também é em relação a incentivos, tá? A gente sabe que no Brasil a gente tem determinados programas de incentivo, né, local de desenvolvimento, exemplo aí da SUDENE, por exemplo, Zona Franca, onde que o principal imposto envolvido nesse incentivo, onde as empresas têm uma redução ou da base de cálculo ou da alíquota, está envolvendo imposto de renda, tá? Então essa redução aí não vai ter relação com essa galera que aproveitava esse incentivo para reduzir o impacto tributário. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa redução da alíquota, para o pessoal do Simples aí não tem uma alteração significativa, tá? Então, a divulgação dos números, ela é muito resumida, e aí você tem que parar para pensar qual o tipo de empresa, enquadramento, tamanho, regime tributário. Então, tem que ser feita uma análise mais minuciosa. Perfeito, Josiane. Boa tarde. Quem fala aqui é Alberto. Agradeço sua presença aqui nos honra muito. E antes de fazer minha pergunta, eu gostaria aqui de desejar os parabéns para a doutora Marise Medeiros Cavalcante Chambelém, Fábio, que hoje ela toma posse como desembargadora no TRT aqui do Espírito Santo. Ela foi promovida aí por merecimento, então ela está nos ouvindo também. Fica aqui, doutora Marise, meus parabéns. Muito Agora, bem lembrado. A gente pode até convidá-la um dia para vir aqui. Parabéns, doutora. Verdade. Feito isso aí. Aproveitando então, Josiane, qual é o resultado efetivo de que dessa reforma pode afetar, prejudicar ou ajudar o bolso do trabalhador? Vamos lá. Eu estava mencionando aqui que dentro dessa reforma, né, além dessa questão do imposto de renda, tem alguns pontos aí de retirada de incentivos fiscais, tá? Então, a gente tem aí a indústria farmacêutica afetada, temos aí, acho que a indústria de embarcações também, perfumaria. Então, são alguns incentivos. O que são esses incentivos? É uma redução de alíquota, é uma redução da base de cálculo que o governo proporciona, né, de forma temporária ali para incentivar esse tipo de indústria. E um desses incentivos está o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, o que é esse PAT? Ele é um pouco antigo, ele é formulado, né, desde 76, e ele reduz ali o imposto de renda das pessoas jurídicas para as empresas do lucro real, que fazem o pagamento dos benefícios, né, concedem os benefícios de auxílio-refeição, auxílio-alimentação. Então, como que funcionava? As empresas que pagavam esses benefícios poderiam deduzir determinado percentual do imposto de renda. Então, era um incentivo para as empresas concederem esses benefícios aos trabalhadores. Então, esse é um ponto que pode ser afetado. Por quê? Porque na proposta há a retirada da dedução do valor pago referente a esse auxílio do PAT. E aí você tem, obviamente, as contestações que vão ser feitas, que aí envolve as convenções coletivas, né, entre empresas e categoria trabalhista. Mas esse é um ponto aí que mais pode afetar o bolso do trabalhador em si. Né, sem falar em relação da tabela do imposto de renda e da dedução, né, do ajuste simplificado na declaração anual.
Se me permite aqui já incluir o ouvinte, até porque está nesse tema também, o Giovanni, ele pergunta se o trabalhador vai perder o ticket de alimentação. E a gente viu que essa discussão foi ganhando foi ganhando mais corpo nesses últimos dias, doutora Josiane. Tem algo previsto nesse sentido? Então, quando você vê aí as sinopses, né, principalmente de notícias críticas em relação à reforma, tem muito esse enunciado, tá? Aparece até uma imagenzinha de uma tesoura cortando o seu cartãozinho do auxílio alimentação ou refeição. A obrigatoriedade, né, conforme a legislação trabalhista, você fornecer ou esse benefício ou você dá a alimentação na empresa mesmo. Só que, como eu informei anteriormente, essa obrigatoriedade ela é regulada pelas convenções, né, coletivas, que é um tratado entre os sindicatos da categoria e os sindicatos das empresas. Então, assim, não é que a reforma vai cortar, a reforma vai fazer o seguinte: olha só, empresas, vocês antes poderiam deduzir esse percentual por concederem o auxílio alimentação e o vale-refeição, agora vocês não podem mais deduzir esse valor. Então, não quer dizer que a reforma tributária está ali com um dispositivo retirando esse benefício do trabalhador. A reforma tributária está retirando incentivo fiscal para as empresas que pagam esse benefício ao trabalhador. Então, são situações diferentes, mas aqui a gente comenta em relação ao incentivo. A empresa que antes poderia, ao pagar esse auxílio, pagar menos imposto de renda, consequentemente, hoje ele não vai ter mais esse incentivo de pagar menos imposto de renda, porque vai proibir aí a dedução. Então, até complementando essa resposta, e esse assunto ele reflete diretamente na vida do trabalhador, voltamos a um modelo em que há uma necessidade maior de protagonismo dos sindicatos para verificarem as convenções coletivas se tem ou não tem a previsão de pagamento do auxílio alimentação, do auxílio refeição, inclusive a natureza da verba, se é salarial ou não salarial. Entretanto, retirando-se o incentivo que o governo dava às empresas, elas provavelmente não vão mais fazê-lo espontaneamente, né? Então, há uma necessidade, um protagonismo, de novo, dos sindicatos nesse tema. Aproveitando, fazer uma outra pergunta, professora Josiane, com fim de diversos incentivos fiscais, alguma tributação a mais que empresas não tinham, como imposto sobre o lucro, enfim, com uma carga mais pesada, corremos o risco de empresas tenderem a evitar contratações pela carteira do trabalho e procurarem cada vez mais contratações naquela típica pejotização, a contratação por pessoa jurídica de trabalhadores. Esse seria um efeito dessa mudança, dessa reforma tributária? Com certeza, doutor Cássio. O que acontece? Quando a gente vê divulgações sobre o impacto em grandes empresas, né, que é o interesse maior em relação aos dividendos, o comportamento, né, do trabalhador nas pequenas empresas, ou até mesmo do contribuinte, do cidadão, é sempre ter aquela impressão, não, é ali acontece ali com os peixes grandes, não vai me afetar. Mas perceba o seguinte: a partir do momento que você fala da tributação de dividendos, você tem aí um grande número de empresas afetadas, mesmo com essa isenção de 20 mil, né? Mas isso afeta sempre no repasse daquela tributação. Trocando em miúdos, você vai tributar uma empresa, seja em dividendos, ou seja ali no faturamento, enfim. A empresa ela vai ser impactada e ela vai pensar duas coisas principais. Eu vou ter que repassar esse tributo para o meu consumidor, que aí, principalmente, né, em relação a carga tributária que a gente vê aí crescendo nos produtos consumidos, ou eu preciso cortar outras despesas e outros custos, né? Então, como eu mencionei anteriormente, o que afeta bastante é a questão do incentivo. A partir do momento que você tem qualquer criação de um novo tributo, que é o caso de dividendos, você tem uma penalização dos trabalhadores de forma indireta, porque pode afetar aí no reajuste salarial os trabalhadores dessas empresas e, consequentemente, incentivar aí o que você mencionou, né, que é a pejotização. E aí a gente entra já numa grande bolha, né, sobre esse comportamento no Brasil, justamente por a gente já ter ali uma carga muito pesada sobre tanto regulamentação quanto encargos sociais em relação aos empregados, né, a folha de pagamento. Então, a gente tem essa preocupação que a gente tem que ter. Fazendo uma observação, né, pertinente, há aí uma
um possível reajuste da taxação de dividendos para colocar de forma gradual, mas nada oficial ainda. Maravilha. Só complementando aqui antes de passar a palavra, é uma bola de neve. Então, você vai ter uma reforma tributária que cria uma redução na contratação de mão de obra formal pela CLT, que incentiva a criação de MEIs, provavelmente, que cria um problema na área de arrecadação previdenciária. Então, uma coisa impacta na outra, é importante que haja uma contextualização dessas reformas para não explodir em alguma delas, né? Enfim, era esse meu comentário. Só complementando também, Cássio, perceba que na proposta, inclusive, tem uma ideia de obrigar ali, principalmente os microempreendedores individuais, as pequenas empresas, sobre várias regras de escrituração, tá? Inclusive o microempreendedor individual. Então, o que a Receita percebe? O número de microempreendedor de mês está crescendo de forma demasiada, eles precisam aumentar a fiscalização e querem propor aí uma forma de escrituração para o microempreendedor individual, algo que até então não existia. Fazendo também aqui um lembrete importante, depois da reforma, o governo ele vai focar ali numa revisão do Simples Nacional e também do microempreendedor individual. Então, a pessoa que hoje está migrando para o MEI, achando que vai ficar da forma que está, né? Você faz ali uma contribuição mensal, não tem escrituração, não tem obrigatoriedade, isso vai mudar em breve também. Então, o cerco acaba se fechando cada vez mais. E aí, né? Que pequeno. Eu queria aproveitar, doutora Josiane, e entender o seguinte: essa reforma tributária tem o intuito de aumentar a faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo, aquele trabalhador que recebe até um valor hoje, pode ter um percentual descontado a título de imposto de renda. Esse valor tende a aumentar ou não? Olha, Alberto, ele vai aumentar, só que, como eu costumo dizer, de forma ilusória. Hoje a nossa faixa de tributação está em R$ 1.903, né? E a atualização vai para R$ 2.500. Então, as pessoas que têm a base de cálculo, né, a renda tributável até nesse valor, vão ficar isentas. Mas o que a maioria não percebe é que, primeiro, a nossa última atualização dessa tabela do imposto de renda foi feita em 2015. Se a gente for considerar uma defasagem atualizada, ela já está mais de 100%. Tá? Então, só para a gente contextualizar, em 1996, por exemplo, a isenção do tributo beneficiava quem recebia até 9 salários mínimos. Hoje a gente não consegue chegar até 2 salários mínimos. Então, a gente está falando aí de uma atualização que não compensou a correção monetária nem a inflação. Tá? Então, se for para olhar de uma forma correta, né, tem um estudo até feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o valor ampliado da isenção deveria ser acima de 4 mil. Tá? Esse seria o valor correto. E aí tem grandes críticas aí dos legisladores, né, dos analistas e dos pesquisadores da área tributária, de que essa atualização, por uma forma, né, por assim dizer, parcial ou fraca, afeta aí justamente a capacidade contributiva e o princípio da progressividade dentro da legislação tributária, tá? Só que aí, por um outro lado, se o governo, né, tivesse feito a atualização correta, significaria uma perda aí de quase 112 bilhões de valores, né, de recolhimento. Então, que bom que aumentou esse limite, a gente está aí há quase 7 anos sem essa correção, mas não é como deveria ser. Tá? Então, a correção ela foi feita de uma parte muito pequena, né? Que significa aí R$600. De 1.903 para R$2.500 é pouco perante do que deveria ter sido feito. Uhum. Tem ainda aqui, então, vou incluir outro ouvinte, que é o Antônio, e ele fala, doutora Josiane, lembrando que a nossa convidada é Josiane Raes, ela é consultora tributária, professora universitária, né, ela é mestre em contabilidade tributária pela FUCAP, doutoranda em contabilidade e finanças pela UFS, e o nosso ouvinte pergunta simples, mas acho que a abordagem pode nos dar um entendimento. Onde que simplifica essa reforma para tudo isso que a gente está discutindo? Olha, infelizmente, tinham muito mais propostas de simplificação e que, pelo visto, vão recuar. Eu posso dar um exemplo até pontual aqui de simplificação, que é em relação para quem tem imóveis, por exemplo.
não é nem simplificar, né? Por outro lado, é um pouco a tentativa de reduzir. Antes você pagaria ali 15% sobre a atualização do valor do imóvel na hora da venda, hoje você consegue pagar 5% se você atualizar todo ano na declaração. Em relação à simplificação, para a pessoa física diretamente, a gente não tem. A gente está numa tentativa aí das empresas. Tem um grupo de investidores na Bolsa de Valores, né? Que tem ali uma alteração considerável, equalizou ali a tributação para quem fazia operação normal, para quem fazia day trade, né, que é uma operação de compra e venda no mesmo dia, a compensação de prejuízos sobre os investimentos, né, para as pessoas físicas. Então, para esse tipo de investidor, né, se não tiver nenhuma alteração, vai acabar simplificando, sim. Agora, até pegando esse adendo aí de simplificação, infelizmente não posso dar uma resposta tão positiva para o ouvinte, né, que fez a pergunta, mas vai acontecer uma coisa um pouco contrária. Antes a gente fazia uma declaração simplificada no ajuste anual, que descontava ali 20% da base de cálculo. A proposta é que o cerco também se feche. Então, antes você tinha ali um limite maior, hoje em dia você só vai poder fazer essa dedução simplificada para quem tem até 40 mil de renda anual. Tá? Então, o governo ele reduziu ali essa faixa de dedução, né, simplificada, porque ele quer justamente que as pessoas físicas parem de optar por essa dedução simplificada e busquem cada vez mais cobrar as notas fiscais das empresas para você deduzir na sua declaração. Então, inclusive aqui no Espírito Santo, a gente tem um número de 20 mil pessoas afetadas com essa alteração. Fora isso, né, que é o contrário, por assim dizer, a gente não tem uma simplificação significativa. Somente aí esse pequeno aumento da tabela progressiva do imposto de renda à pessoa física. Agora, simplificar diretamente para as pessoas físicas em relação a algum tipo de tributo especificamente, a gente não tem nenhuma proposta dentro dessa reforma. Tá aí, esclarecimento feito aqui nessa tarde do Retrabalho, e por isso, como há uma tramitação, há uma discussão, né, em torno disso dentro do Legislativo, mas a gente, né, claro, enquanto sociedade também está acompanhando, doutora Josiane, a gente vai deixar até o convite aberto para que novas abordagens aconteçam aqui com a sua colaboração. Por hoje, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite do Cássio, agradeço ao Alberto aí pelas perguntas de qualidade, agradeço aos ouvintes pela interação e a você, Alberto. Estou à disposição, estarei aí com certeza aceitando os próximos convites. Foi uma honra participar dessa discussão tão importante. Honra toda nossa. Também passa a palavra aqui para os nossos comentaristas também se despedir. Obrigado, Nemer e Moro. Obrigado, Fábio. Agradeço a presença do Cássio e, de forma bem especial, agradeço a professora Josiane por enriquecer o debate e trazer bastante elucidações e explicações. E também agradeço a todos os ouvintes, na pessoa de um ouvinte também que está nos acompanhando, a doutora Graciela. Um abraço a todos. Eu também quero... Muito obrigado a todos, obrigado, Nemer, pelas palavras, obrigado à professora Josiane, foi muito interessante, e assim que a proposta avançar ou até mesmo convertida em lei, já chamamos de novo para um novo debate. Obrigado aos ouvintes, também uma ouvinte especial que está nos ouvindo agora, que é a Dani Carla, da TV Gazeta. Um abraço a você e abraço a todos vocês, até semana que vem. Que bom, obrigado aí, acompanhamento de todos,